bora lá. Então, o presente trabalho ele visa a aplicação do método Plackett-Burman, ou seja, do experimento Plackett-Burman, na otimização das condições do processo de extração, certo? Esse nome ele provém do artigo utilizado como base, que seria esse aqui, e esse artigo ele trata exatamente disso, dessa otimização. E qual seria esse processo? O processo em questão se trata da fermentação da casca de camarão por Pseudomonas aeruginosa A2, certo? E o que esse processo ele vai implicar? Obviamente eu irei tratar dele mais à frente, mas ele basicamente vai trazer, ou seja, fazer uma triagem de fatores essenciais para firmar essa condição desse processo, ou seja, podemos dizer assim, uma validação, digamos, entre aspas, certo? Então, esse processo é aplicado a isso, certo? E vamos basear, claro, vou basear esse trabalho nesse artigo e vamos dar continuidade. Então, o roteiro desse trabalho ele foi dividido em 4 tópicos. O primeiro seria a apresentação desse artigo, no caso, a introdução e os objetivos dele. Posteriormente, eu irei falar um pouco sobre o método de Plackett-Burman, as implicações e tal. E em seguida, depois dos métodos, em falar dele, eu irei mostrar a aplicação desse método dentro do artigo, certo? E, por sequência, apresentar os resultados que os autores do artigo obtiveram, ok? Então, na introdução, o artigo apresenta, claro, ele fala um pouco sobre o próprio material, a matéria-prima utilizada. Claro que a matéria-prima seria as cascas do camarão, mas obviamente ela vem do camarão do conjunto. O camarão é uma grande fonte de proteína e é um ótimo alimento e tem grande valor nutricional, claro. No entanto, somente a carne do camarão, podemos dizer assim, é utilizada basicamente, porque as cascas do camarão elas acabam se tornando resíduos, porque dificilmente encontramos uma utilidade. Então, algumas pesquisas vêm trazendo descobertas e tal sobre a composição dessas cascas. Por quê? Porque essa casca do camarão ela tem um principal componente que seria a quitina. E o que seria a quitina? A quitina ela é um polissacarídeo constituído por um polímero de cadeia de N-acetilglucosamina. Ou seja, a quitina é basicamente um açúcar. É o açúcar que forma esse exoesqueleto do camarão. Claro, esse exoesqueleto do camarão ele corresponde a cerca de 50% da estrutura do camarão ao todo. Então, assim, cerca de 50% daquela estrutura de camarão, contendo, claro, a carne e as cascas, 50% se torna resíduo e é descartado. E atualmente vem sendo buscado vários métodos para tentar agregar valores e tentar restaurar esses resíduos para que não se possa agredir o meio ambiente, claro, trazer consequências irreversíveis. Então, a quitina é um grande exemplo disso. Ela pode ser extraída assim da casca do camarão, só que não. E claro, com várias finalidades. Atualmente, a quitina ela é aplicada tanto na área farmacêutica, em desenvolvimento de alguns medicamentos, na área de cosmético, desenvolvimento de alguns tipos de alimentos e tal. Então, a quitina ela possui um grande valor agregado em si. E tentar extrair ela de algo que seria um resíduo, que traria danos, é um ato totalmente vantajoso e falando de forma econômica e falando de forma sustentável, certo? E claro, como eu falei anteriormente, essa quitina ela precisa ser extraída da casca do camarão e atualmente existem métodos para essa extração. No entanto, alguns desses métodos são totalmente não são totalmente nocivos, mas
são agressivos ao meio ambiente, pois se tratam de métodos físico-químicos que podem garantir a extração, claro, mas no entanto eles garantem resíduos também, resíduos tóxicos e alguns subprodutos indesejáveis nesse processo. E a busca por alternativas de tentar minimizar e reduzir esses danos ao meio ambiente, digamos, vem sendo buscada. E esse artigo fala basicamente disso também. Ou seja, o foco desse artigo é, claro, estudar de uma forma aplicada à estatística, claro, mas ele apresenta a aplicação dessa estatística dentro de um processo que seria a utilização de micro-organismos, ou seja, em vez de usar processamento químico, utilizaria um processamento biológico para poder fazer a extração desse açúcar, ou seja, da quitina. Então, nós temos aqui o objetivo principal desse artigo, que seria identificar as variáveis significativas que influenciam as eficiências da desproteinização e desmineralização. O que seria essa desproteinização e desmineralização? Bom, a quitina na casca do camarão, ela como é que eu posso dizer? Ela é acoplada, tipo, a composição dela é, como é que eu posso falar a palavra? Ela é associada, digamos assim. A quitina, ela é associada a proteínas e a minerais na casca do camarão, ou seja, obviamente na indústria, na produção e tal, isso não seria totalmente necessário, porque não seria totalmente favorável, porque não estaríamos utilizando aí o açúcar, no caso a quitina pura. Ela estaria composta por outros fatores, como proteínas e minerais, como falei, como propriamente ditos aí, né? Então, como eu falei anteriormente, no caso, né, o processamento químico, ele traz esse parâmetro aí. Ele tira as proteínas, os minerais, ele, tipo, dissocia da quitina para que a gente possa isolá-las. E esse caso do processamento biológico também segue o mesmo parâmetro. Só que, ao invés de utilizar produtos químicos que podem ser tóxicos, utilizamos micro-organismos. Nesse caso aqui, desse artigo, ele trabalha muito com a Pseudomonas aeruginosa 2. Ou seja, esse processo biológico ele vai trazer um menor gasto, um menor risco e um maior aproveitamento e um maior rendimento, certo? E para viabilizar esse processo biológico, no caso, ele utiliza o experimento de Plackett-Burman. Por quê? Esse experimento de Plackett-Burman vai indicar essas variáveis significativas, ou seja, vai dar digamos assim, um peso maior e favorável, claro, a esse processo. Então, aqui, propriamente dito anteriormente, vamos falar um pouco sobre o experimento Plackett-Burman. Primeiramente, vamos esclarecer o que é esse experimento. Bom, o experimento Plackett-Burman é um tipo de experimento adequado para estudar de forma eficiente e econômica, claro, o efeito dos fatores sobre a variável de interesse. Como assim? Esse processo ele é uma maneira eficiente de rastrear os principais parâmetros físico-químicos necessários para uma alta eficiência. No caso do artigo, como ele fala da desproteinização e desmineralização, ou seja, da retirada de proteínas e retirada de minerais. Então, esse processo ele vai rastrear de forma eficiente os principais parâmetros que vão dar força a esse tipo de metodologia, no caso, o uso do processamento biológico, certo? E como é que ele funciona? Então, esse processo ele visa estudar o comportamento dos fatores sobre a variável de interesse com o objetivo de determinar as variáveis que exercem maior influência no desempenho de um determinado processo. Como eu falei anteriormente, né? Ele visa identificar um fator e, claro, dentro de vários fatores. Por exemplo, acho que aqui, no modo de aplicar, creio que ficaria um entendimento muito mais fácil. Que é, no caso, dentro do artigo, ele aplica esse método. Ou seja, ele utiliza alguns fatores
como mencionei anteriormente, e dentro desses fatores ele vai identificar os que possuem maior impacto para fazer essa triagem e aplicar posteriormente um outro método, para poder garantir uma otimização necessária a esse processo. Claro, uma validação. Então, assim, nesse artigo, obviamente, claro, tem toda uma preparação de materiais, métodos necessários. Foi de análise química, de análise de inóculo, análise estatísticas em gerais, mas aqui nesse caso nós vamos especificar e focar um pouco mais na aplicação do experimento de Plackett-Burman, certo? E nesse caso aqui, antes dele agir, dele fazer todos os cálculos, claro, foi feita uma triagem e uma seleção dos fatores necessários para esse estudo. Ou seja, os autores do artigo indicaram 8 fatores necessários para poder fazer esse estudo e identificar qual deles possui maior impacto. E, claro, aplicando métodos estatísticos, que nesse caso aqui tiveram alguns específicos, e posteriormente irei falar mais à frente o resultado. Mas nesse caso aqui, como mostrado na tabela 1, eles mostram os principais fatores utilizados, foram esses 8 aqui. Que seria o primeiro? Seria a concentração de casca de camarão, certo? O segundo fator utilizado seria a concentração de glicose, certo? O terceiro seria o pH médio inicial utilizado. O quarto seria o tempo de incubação. O quinto seria o fator temperatura. O sexto seria a velocidade de agitação. O sétimo seria o tamanho do inóculo. E o oitavo seria o volume dessa cultura, ou seja, de todo esse experimento utilizado, como falei anteriormente. Passaram por toda a metodologia e tal, e chegaram a esses fatores aqui para poder fazer essa análise estatística utilizando, claro, o Plackett-Burman, certo? Aqui são somente alguns dados sobre questão de unidades e tal. E aqui são os níveis utilizados. E cada nível foi determinado para cada variável foram determinados 3 níveis para cada variável no caso. Ou seja, teve o nível -1 para o nível mais baixo, o 0 que seria para o nível médio e o +1 que seria para um nível mais alto, ok? E na tabela 2 nós temos a matriz dessa estrutura toda aqui, ó, como podemos ver os fatores, né? E também nós temos aqui além das variáveis, no caso, né, fatores variáveis, o número de corridas necessário para produzir essa matriz aqui, certo? Então, como eu falei, esse processo de Plackett-Burman, ele atua como uma forma de triagem para processos, ou seja, experimentos futuros de otimização. Ou seja, esse processo esse método de projeto, no caso de Plackett-Burman, é bastante utilizado em estudos preliminares, no qual o objetivo é selecionar a variável que pode ser fixada ou eliminada de um processo de otimização posterior, que seria o próximo processo. Que no artigo eles aplicam-se em outro processo, mas eu não vou entrar nele e vou especificar mais no de Plackett-Burman. E como eu havia dito, eu teve um total de 8 variáveis selecionadas, certo? E foi selecionada aquela matriz. Essa matriz projetada ela seleciona a triagem das variáveis significativas da desproteinização e da desmiralização, mostrando a eficiência e as respostas correspondentes da tabela.
no caso nessa tabela aqui. Ela mostra essas respostas correspondentes, certo? Então, para o resultado, o que aconteceu? Os autores eles adequaram o modelo de cálculo e a variável e as variáveis, claro, possuindo os valores estatisticamente significativos avaliados. Nesse caso, os autores utilizaram o método ANOVA, teste de teste T, para fazer esses cálculos. Tá. Aqui nesse caso aqui, ó, fatores de maior confiança foram considerados, claro, como tendo um significativo efeito na desproteinização e eficiência na desmineralização, obtiveram, claro, 90% nesse fator aqui, baseado, claro, nesse fator. E os valores de probabilidades mais baixos, eles indicaram os fatores mais significativos na eficiência desses dois processos, como eu mencionei, que seria o de desproteinização e desmineralização. Ok? E, claro, baseando em todo esse estudo, todos esses dados estatísticos, obtivemos nessa tabela 3 com os resultados específicos aqui. E o que foi indicado depois de todos esses estudos, depois de toda essa análise, esses cálculos estatísticos, claro, utilizando todos os métodos, mostraram que a desproteinização teve como o tempo de incubação, deixa eu mostrar aqui de volta, ó, como podemos ver aqui, ó, o tempo de incubação, que seria aqui, ó, o x4. O x4 ele teve o menor número da probabilidade, então o que isso significou? Que ele foi considerado um fator de maior influência e nesse processo, certo? E em seguida, posteriormente a ele, a velocidade de agitação, como mostrado aqui, ó, a velocidade de agitação, que seria o x6, ó, como podemos ver, teve o segundo menor valor de probabilidade. Então, ele teve uma segunda maior influência nesses estudos aqui, certo? Agora, em questão da desmineralização, ou seja, da retirada de minérios, tivemos como resultado nesse artigo. Então, os autores indicaram nesse artigo que o tamanho do inóculo, deixa eu mostrar aqui de novo, aqui, ó. O tamanho de inóculo, que seria o x7, teve como menor valor de probabilidade, ou seja, isso indicou que ele teve um maior peso, ou seja, ele teve uma maior influência nesse fator de resultados aqui, seguido pela glicose, que seria, voltando aqui de novo, seria a concentração de glicose, que seria o x2, que seria por segundo, ó, como podemos observar. O x7, que seria o tamanho do inóculo, teve um menor, e seguido a ele teve a concentração de glicose, que teve o segundo menor valor. Ou seja, esses fatores foram os que mais tiveram peso nesse fator de influência, certo? E todas as outras variáveis tiveram valores muito altos, ou seja, acabaram sendo insignificantes para esse processo. Então, na hora de elaborar o segundo processo de otimização, ou seja, aplicar esse processo de otimização, podemos utilizar essas variáveis aqui destacadas como um maior peso de influência para poder garantir uma maior estabilidade no processo. E é isso. Obrigado.